graça e paz, queridos. Sexta-feira, dia 19 de junho, glória a Deus, mais uma semana, mais 5 dias de devocional, onde eu tenho certeza que Deus falou com você e vai falar com você nesta manhã de sexta-feira mais uma vez. Tenho certeza que o Senhor tem te ensinado, tem me ensinado nesses dias, e aí está ficando um padrão dentro do seu coração de como nós devemos proceder, né? Para nos alimentarmos todos os dias da palavra de Deus e sermos abençoados durante o dia com um alimento verdadeiro, né? Com a palavra, não somente com a comida perecível, mas com um alimento espiritual. Vamos para o nosso alimento espiritual desta manhã, de sexta-feira, no nosso tempo de 40, 7 e 12. Vamos lá. Marcos capítulo 10. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo eles as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? E ele lhe respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltando os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto, ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Até aqui, amém? Vamos ler, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta manhã, abençoa o nosso coração agora e traz a revelação que precisamos para este dia e para que o nosso coração se aquiete, para que a nossa alma sossegue, para que o nosso corpo seja abençoado. Abençoa a vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está ouvindo a palavra, que o Senhor traga algo grande para a vida deles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, vamos ler o texto novamente agora com as nossas palavras, de maneira bem rápida. Bom, Jesus agora vai para aquela região da Judéia novamente, e agora os fariseus vão interrogar Jesus. Você viu a palavra? Experimentando. Vão fazer algumas perguntas que eles já sabiam a resposta, mas eles queriam ouvir de Jesus, eles queriam testar Jesus. Mas no versículo 2 já diz que Jesus estava ensinando eles conforme o costume. Qual o costume? O costume conforme os princípios da palavra de Deus, conforme os princípios que Deus tinha colocado sobre a terra para abençoar o homem. Nunca se esqueça que os mandamentos que Deus nos deu, a sua palavra, não é para nos ferir, não é para nos arrebentar, é para nos proteger. Quando você compra um equipamento e vem com um manual do construtor, o construtor sabe o que é melhor para aquela máquina, para aquele celular, para aquela geladeira. E ele então coloca ali o que é melhor para se fazer com aquilo. E se você seguir as recomendações, aquele equipamento vai ser útil da maneira correta, vai ser usado da maneira correta, ele vai durar mais tempo, ele vai proporcionar tudo para o que ele foi produzido, para aquilo que ele foi criado. Amém? Se você comprar uma geladeira e você quiser guardar sapato dentro da geladeira, você pode fazer isso. Se ela estiver ligada, é capaz de você estragar seus sapatos. A geladeira não é para isso, mas você pode fazer. Se você quiser comprar um celular para ficar só tirando foto e não ligar para ninguém, você pode usar, não vai estragar o celular, mas você não está usando ele na sua potência máxima, para aquilo que ele foi criado. Amém? Então Jesus começa a ensinar
e as pessoas começam a ver que os princípios de Jesus eram princípios segundo Deus havia estabelecido. E eles então vão fazer um teste e vão perguntar para Jesus assim: Jesus, pode repudiar a mulher? Pode se divorciar? E Jesus diz assim: o que Moisés fala sobre isso? Jesus já sabia o que eles queriam, então Jesus vai direto para a lei. O que Moisés diz sobre isso? E eles dizem: Moisés mandou dar carta de divórcio. E Jesus foi bem claro, ele diz: Moisés mandou dar carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração, porque não foi assim desde o princípio. Deus criou homem e mulher. Olha aqui, para quem gosta da questão da ideologia de gênero, infelizmente, tanto a ciência mostra que nós somos A e B, né? A ciência diz que somos diferentes, e esse A e B que a ciência diz que nós somos diferentes e nunca seremos iguais, né? Isso se chama homem e mulher. Foi Deus que estabeleceu assim. É o princípio. É o ensino de Jesus. Pode ser que o ensino de outras pessoas seja contrário a este, mas o ensino de Jesus é que Deus criou homem e mulher. E aí Jesus diz que quando eles se unem, se tornam uma só carne, e que não é para desfazer isso. Bom, quando eles vão para casa, os discípulos ficam inconformados, né, com aquela resposta e continuam questionando Jesus. Jesus diz: olha, quem casar, se uma mulher casar com um homem, e ela sendo já casada, ela comete adultério com aquele com quem ela casou, e se for o homem, comete adultério com quem ele casar. Terminando isso, eles estão ali, chegam as crianças e Jesus impõe as mãos sobre as crianças, abençoa as crianças. Os discípulos não queriam que isso acontecesse. Jesus disse: deixai vir as minhas pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E Jesus fala uma coisa muito legal aqui. Jesus diz assim: qualquer um que não receber o reino de Deus como uma criança, não vai entrar nele. Então nós precisamos receber o reino como uma criança. Tem várias palavras interessantes para nós, para esta manhã. Vamos tirar então a nossa devocional, vamos pegar algumas coisas interessantes para nós, vamos meditar em algumas coisas. Primeira coisa para meditar, nós temos muitos tipos de ensino sobre a terra, existem muitas maneiras de se fazer as coisas, mas existe uma forma certa de se fazer as coisas. Talvez se nós formos fazer um bolo de fubá aqui, cada um vai fazer de uma maneira, mas existe uma forma que esse bolo de fubá fica melhor. Agora, existem coisas que Deus estabeleceu, e as coisas que Deus estabeleceu, pode ter certeza, é a melhor forma. Nós podemos fazer diferente, nós podemos. Como eu disse, você pode pegar uma geladeira e guardar sapato dentro de uma geladeira, mas não foi para isso que ela foi criada. Ela não vai ser usada na sua potência máxima, no ideal daquilo para o qual ela foi construída, e se ela estiver ligada, ainda vai estragar o sapato. Então, entenda, a mensagem desta manhã não é para você ficar triste com coisas que já aconteceram na sua vida, mas para você aprender que existem princípios que, se eles forem quebrados, nós vamos ter problemas. E Jesus, então, traz algo para nós meditarmos sobre o casamento. O casamento é uma instituição criada por Deus e ela foi feita para durar a vida inteira. O Senhor fala, até que a morte separe. Existem pessoas que já se separaram, existem pessoas já divorciadas, pessoas que já casaram com outras, que já têm filhos com outras. E preste bem atenção, eu não quero que fique um peso sobre você diante daquilo que você já fez. Mas você que está casado, entenda, você precisa preservar o seu casamento, porque foi isto que o Senhor Jesus disse na sua palavra. O casamento não pode ser desfeito. Lá em Malaquias capítulo 2, versículo 16, Deus diz que Ele odeia o repúdio, que Ele odeia a separação. E Ele, no final do versículo 16, Ele diz que nós temos que ser fiéis à mulher da nossa mocidade, temos que ser fiéis nas nossas posições. O divórcio nunca será o melhor caminho, nunca, porque Deus diz que isto não é bom. Imagine se você pegar uma folha de papel e outra folha de papel, você passar cola tenaz nelas e juntar essas duas colas. Deixe elas agora grudadas, ainda que seja por pouco tempo, deixe-as grudadas. E agora você vai separar uma folha da outra. Você consegue separar? Consegue, você consegue. Se você for bem delicadamente começar a puxar, você vai conseguir.
mas tanto numa folha como na outra vão ficar pedaços desta folha e desta outra folha. Assim também são as vidas quando elas se unem. Ainda que elas se separem, ficarão pedaços uma na outra, emocional, sentimental, financeiro, social, porque envolve família, familiar, porque tem filhos, tem bens. Então nunca vai ser bênção o divórcio. Medite nisso. Mas e qual seria a saída? Existem centenas de outras saídas, mas o divórcio não é uma boa saída. Como eu disse, eu não quero colocar peso sobre você que já enfrentou o divórcio ou que esteja num outro caminho, mas você que não está no divórcio, entenda, o divórcio não é o melhor caminho. Eu tenho problemas sérios com o meu marido, eu tenho problemas sérios com a minha esposa. Existem outros caminhos. Existe o caminho do amor, o do perdão, o da graça, o do poder de Deus sobre nós, para nos transformar e para fazer com que o nosso casamento seja uma bênção, em vez de se tornar um problema. Acredite, o divórcio é um problema, nunca será uma solução. Quem casa com o divorciado sempre será um adúltero, e quem casa com uma divorciada sempre será uma adúltera. Como eu disse no início, este é o ensino de Jesus. Talvez existam outros ensinos. Talvez o Supremo Tribunal Federal diga qualquer outra coisa. Os homens falem outras coisas. Os teus professores, os psicólogos, os pediatras, os ginecologistas digam outras coisas. Mas o ensino de Jesus é este. Quem casa com uma mulher divorciada é um adúltero. E quem casa com um homem divorciado é uma adúltera. Então, cuide do seu coração, preserve o seu casamento. Você que tem condições de preservar, lute por ele. E você que já está numa condição de divórcio, agora você já tomou uma decisão. Moisés disse para dar a carta de divórcio para resolver problemas. Então, já que você já resolveu esse problema do teu casamento e se divorciou, então agora cuide do seu marido, cuide da sua esposa, enfrente agora essa situação de maneira a não criar outros problemas, amém? De forma que você não gere outros problemas, porque você já tem um problema. E o Senhor tem bênçãos para você também, para todos os filhos. Não é porque um filho erra que Deus não ama mais, não é verdade? Não é que um pai deixa de amar o filho só porque ele errou. O problema é que tem as consequências. Então enfrente-as, ame a Deus e procure fazer com que as coisas não fiquem pior. Mas você já sabe que isso são lutas devido a ter quebrado princípios da palavra de Deus. Agora, para encerrar, lembra quando as crianças chegaram? Para meditar outra coisa. As crianças chegaram, os discípulos falaram, não, coloca para lá as crianças. E Jesus falou, não as embaraceis, deixai virem a mim os pequeninos. E Jesus disse que aquele que receber o reino como uma criança, esse vai ser abençoado. Então, criança é inocente, não é? Criança, ela acredita, criança tem fé, criança, ela tem esperança, criança não vê maldade nas coisas. E é isso que Jesus está falando para você. Não veja maldade no Senhor quando Ele fala algumas coisas para você. Jesus não quer o seu mal. Ele quer somente que você seja uma criança e acredite que Ele tem o melhor para você. Ainda que muitas vezes você não acredite que seja o melhor, é o melhor. E você precisa ser como uma criança, acreditar no que Deus fala para que você seja abençoado nas suas coisas. Você precisa acreditar quando Jesus fala sobre o amor, quando Ele fala sobre o perdão, perdoar as pessoas, quando o Senhor fala sobre a restauração de uma família, quando o Senhor diz que há restauração sobre um lar, quando o Senhor diz sobre dignidade e honra, sobre Ele tirar a capa da vergonha. Tudo isso que Ele diz na sua palavra são verdades. E Ele quer que você, como filho, acredite e receba isso, e viva isso, e como uma criança se entregue nas mãos dEle, certo de que Ele te ajudará. Então, voltamos à meditação, né? Se você já enfrentou um divórcio, ou se você está aí numa luta interna, acredite no Senhor, seja como uma criança, entenda que Ele tem o melhor para você, não tome decisões segundo a tua vontade, pergunte para o Pai tem o melhor para você, Ele te ajuda, Ele nos ensina, e se Ele disse que Ele não gosta disto, é porque tem algo melhor. Se Deus fala, filho, não faça isso, que isso não é bom para você, é porque tem algo melhor, concorda?
pai sempre vai ter algo melhor para os filhos. Se nós acreditamos que nós, como pais naturais, temos o melhor para os nossos filhos, você não vai acreditar que Deus tem o melhor para você? Então que Deus te abençoe, que você receba o reino como uma criança, que você possa comer dessa comida, dessa bebida que vem do Senhor e ser muito abençoado na sua vida. Preserve seu casamento, lute pela sua família e receba o reino como uma criança. Deus te abençoe, graça e paz. Feliz sexta-feira!